Vamos iniciar aqui a nossa audiência pública sobre o superfaturamento em ETECs e FATECs. Logicamente que nós vamos aqui entrar também em outros temas relacionados às ETECs e FATECs, aproveitando a oportunidade que nós estamos com estudantes, com entidades estudantis, aqui com o Sindicato dos Professores e Funcionários. Então, é um momento importante para que nós possamos aqui aprofundar vários temas relacionados ao Centro Paula Souza. Mas, antes de iniciar, eu quero montar a nossa mesa, que eu quero inicialmente chamar aqui a Neuza Santana, da Fazubra, para compor a nossa mesa. Eu quero chamar também o Emerson Santos, estudante da FATEC. Emerson. Ah, está aqui, estudante da UPES, presidente da UPES. Eu achei estranho, eu conheço. Eu falei, mas estudante. A Nayara Souza, da União Estadual dos Estudantes. Nayara participou aqui da ocupação da LESP, aquela ocupação vitoriosa que obrigou a LESP a instalar a CPI da merenda, da máfia da merenda escolar. O Emerson também participou ativamente aqui daquela vitoriosa ocupação. Quero convidar também a Bianca Aragão, pelo DCE, das FATECs. Bianca. Tá, Bianca. E o professor Renato Quintino, que é o vice-presidente do Sintesp. Nós estamos esperando também a Alice Brandão, nossa colega combativa. Ela vem ainda? Ela está com... tá, então tá. É uma causa justa, né? Mas você quer acompanhar aqui pela mesa? Tá, você pode fazer a intervenção a hora que você quiser, tá bom? Fique à vontade. Então, ela está bem representada aqui. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa audiência pública. Primeiro, o motivo principal que nos levou a chamar essa audiência pública foi em relação àquela denúncia do ano passado que nós fizemos em relação às placas superfaturadas que foram instaladas em várias ETECs e FATECs. Aquilo foi um verdadeiro absurdo, né? Um escândalo. Quando estourou aquela denúncia, nós acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O MP abriu já um inquérito civil, começou um processo de investigação. O Tribunal de Contas ainda não nos deu uma resposta e nós pedimos, além disso, a convocação também da Laura Laganá na Comissão de Educação, para que ela venha explicar essa denúncia. Mas nós sabemos que tem outras denúncias também, logicamente, de superfaturamento, que é algo que faz parte da cultura do Centro Paula Souza e da educação, da Secretaria da Educação também. Nós já fizemos várias denúncias em relação à FDE, na construção de escolas, nas reformas escolares, na compra de material didático escolar. Inclusive, nós já instalamos e aprovamos, instalamos uma CPI para investigar a FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino, que depois foi boicotada. Ela foi instalada, porém ela não funcionou, porque a base do governo esvaziou todas as sessões para que não houvesse essa investigação. Mas tem vários casos que nós já denunciamos no MP estadual, no Tribunal de Contas. É algo que faz parte parece que da cultura da Secretaria da Educação, e não é muito diferente também no Centro Paula Souza. Então, Neuza, por isso que nós também estamos aqui. Nós convidamos o Ministério Público Estadual, que não compareceu até o momento, não mandou nenhuma representação. Convidamos também a Laura Laganá, que mandou um ofício aqui, reconhecendo que já está sendo investigada pelo Ministério Público, que está já prestando todas as informações ao MP. Ela não estará presente aqui. Mas esse é um espaço de denúncia, um espaço onde vocês poderão falar, denunciar. A audiência pública está sendo televisionada aqui ao vivo pela TV Web, pelo Facebook. Nós temos a presença da TV Assembleia também fazendo a cobertura, fazendo matéria. Haverá, além disso, uma matéria no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo, dando conta
das intervenções e, sobretudo, dos encaminhamentos que serão feitos ao final da nossa atividade aqui. A ideia é que cada pessoa aqui da mesa fale por, no máximo, 5 minutos, e em seguida a gente abre a palavra para que todos tenham direito de fazer intervenções, usando os microfones fixos ou o microfone sem fio que vai rodar. Só a pessoa levantar a mão, falar, eu sou aluno, sou professor, funcionário, pai de aluno, enfim, cidadã, e todos terão acesso à palavra aqui. A ideia, então, é que a mesa faça a primeira intervenção, cada membro, e, em seguida, a gente ceda a palavra para vocês. Combinado assim? Vamos? E depois, ao final, nós faremos encaminhamentos aqui às comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Podemos fazer novas representações ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Aí nós temos várias propostas e alternativas. Então, vamos começar primeiro com a mesa aqui, passar a palavra primeiro para a Neuza. Neuza. Bom, boa noite a todos e todas. Eu estou, no momento, secretária-geral do Sintepes, né, o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, e também estou na coordenação das universidades estaduais e municipais pela FASUBRA Sindical, que é a Federação dos Trabalhadores Técnicos Administrativos das Universidades Públicas Brasileiras, né? Então, na verdade, somos todos trabalhadores da educação, independente se você está no cargo de funcionário ou de professor, né? E essa é assim, uma das notícias, a gente diz, né? Porque o Paula Souza ele veio numa sequência o ano passado de excelentes notícias, vamos dizer assim, tanto para os estudantes como para os trabalhadores, né? Que acho que todo mundo sabe, entrou o PL 920, entrou a questão do próprio vestibulinho, que teve aí um atraso absurdo. Isso também a gente ainda está estudando nesse momento o resultado, que claro que o Renato vai estar colocando isso com muito mais propriedade, que está com mais dados. Mas, enquanto federação, né, na verdade, enquanto a FASUBRA, a nossa defesa, né, com relação à educação é uma luta constante, porque começa-se pela reforma mesmo do ensino, né? Todo mundo sabe aqui que a reforma do ensino médio, o que vem propondo aí para os estados e municípios, na verdade, né, é algo que a gente, de uma certa forma, para nós, no caso, que é o ensino profissional e que tem o médio junto, já foi um grande susto, que foi o que levou o ano passado a escola Tec Lauro Gomes fazer toda uma movimentação para não haver demissões de professores, né, com relação também ao próprio vestibulinho, o esvaziamento, isso causar também uma evasão, uma perda também de matrículas, né, e a própria PL que vem enxugando por 20 anos, enfim. Então, tudo isso, a gente, enquanto federação, vem acompanhando, né, toda a luta das universidades estaduais e do Centro Paula Souza, e isso envolve claramente os estudantes, porque, na verdade, é como a gente diz e como o mote dos estudantes também diz, né? Unificou, então nós temos que estar juntos, sim, lutando. E que pena que, de lá para cá, com essa reforma do ensino, tudo vem para piorar, né? Aquilo que eles põem como propaganda de slogan em TV e tudo mais, que agora o estudante ele pode escolher, porque agora ele tem assim, né, toda uma formação colocada, tá? A gente sabe que isso é uma propaganda enganosa, porque quando você começa a acompanhar, e a gente sabe também que a questão desse Médio-Tec para redução de, ao invés de 1.200 horas, que é hoje, para 800 horas, é que o governo realmente não engoliu a CPI da merenda, né, as condições da merenda aqui em São Paulo, a gente sabe disso. Ele quer fazer em períodos, né? Então, o período da manhã funciona com as 800 horas do seu Médio-Tec. Então, na verdade, você reduz a questão daquilo que foi o calcanhar de Aquiles dele em 2015, né, 2016, que é a questão da merenda. E a questão do próprio Paula Souza, nessa situação que foi assim, uma coisa absurda, né, que as explicações dela também ficou muito vaga com relação às placas e tudo mais, né, a gente sabe, período eleitoral, né, precisa do caixa, né, os governos precisam dar uma economizada, e aí é uma instituição política, né? Paula Souza é uma instituição extremamente política, criada mesmo a esse fim, infelizmente. Então, quando ele diz, né, o Centro Paula Souza é a menina dos olhos, é a joia da coroa, não sei o quê, começa a dar todos esses adjetivozinhos, tal, não sei o quê,
é porque é só projeto eleitoral. Né? Ele, na verdade, a gente funciona como start eleitoral para o governo dentro do Estado de São Paulo. Né? E isso a gente vem vendo que vem acontecendo, né, que acontece aqui em São Paulo, as universidades também, no momento que é interessante tê-las no holofote, é colocado. Num outro momento, ele deixa de pagar o 13º, foi o caso da Unesp, né, deixou de pagar o 13º, disse que não tinha condições de pagar, entraram na justiça, enfim. E aí e quando você parte para uma discussão mais forte, seja junto ao secretário de Ciência e Tecnologia ou mesmo junto aos reitores das universidades, a primeira coisa que eles dizem, vocês querem, então, ficar como Rio de Janeiro, né, como se fosse uma ameaça para você. Aí você diz, não, então quer dizer que você está se comparando à administração do próprio governo do Rio de Janeiro, né? Que se foi levado pelo governo do Rio, significa que os governos dos outros estados estão pensando na má administração no mesmo formato, vamos dizer assim. Então, gente, eu acho assim, penso que a nossa luta com relação à educação, né, que vem atravessando mesmo, nós somos tá cada dia mais forte, mas com este golpista que aí está, com esse que está colocado no governo federal e que já vem colocando todas as demandas, e todos os estados estão junto usando essa demanda, a educação está sendo, assim, os trabalhadores públicos e a educação pública, ela está sendo um mote de destruição mesmo, porque você tem um projeto muito maior na questão da privatização da educação. Então, isso a gente que acompanha no Congresso Nacional, tudo sabe que assim, o desejo de verdade é chegar na privatização, que não está muito longe. Quando ele diz que a USP ou a Unesp pode estar cobrando, e que isso é um projeto que já está no Congresso Nacional, que acho que é para cobrança de mensalidade, como o próprio Paula Souza, com a luta dos estudantes, o DCE da FATEC sabe disso, quando ele colocou a cobrança também para o Centro Paula Souza, na pós-graduação da Paula Souza, que foi, eles recuaram quando falaram que ia fazer um ato lá na frente, os estudantes falaram, não, os Sintepes e os estudantes estão juntos lá num ato que nós vamos derrubar. Eles retiraram da pauta. Então, assim, tudo está caminhando exatamente, infelizmente, para uma privatização e depende mesmo da nossa luta. Nós é que temos que mostrar, né, que assim, é um direito social, é um dos direitos que mais a gente vem lutando, preservando, tentando preservar, que é o caso da saúde, educação e segurança, que a gente sabe que é o que está no mote da destruição e de um governo que está aí que, de verdade, a proposta, visto as reformas trabalhistas, visto a reforma da Previdência que está aí colocada, que já deram certeza absoluta que passa, né? O próprio governo ontem, em entrevista, diz que não falta mais nada. Os 40 que faltavam, já não falta mais nada. É que 40 é um número até estranho, né? Porque a gente lembra dos 40 Alibaba e seus 40 ladrões. Então, essa coisa ficou meio estranha quando ele disse. Aí ele resolveu assumir que, não, agora não falta mais nada, já está todo mundo. Então, assim, é importante, né, a gente ver a iniciativa do deputado, aqui, o deputado Gianazzi, em estar trazendo, fazendo uma audiência e todas as denúncias. Eu vi pelo SPTV a denúncia sobre as placas, ficou uma coisa muito feia mesmo, né, porque foi a assinatura da própria professora Laura Laganá dizendo isso, que estava pagando essa fortuna por algo que custava aí, né, 1/3, nem isso do valor que estava se custando cada uma. Isso porque falta, né, na verdade, as unidades têm necessidades de muitas outras coisas para dar uma excelente qualidade de ensino para os estudantes, tanto de ETEC como de FATEC, e aí a gente vê para onde está indo o dinheiro que poderia ser exatamente muito mais bem aproveitado, muito mais bem colocado, ao invés de estar fazendo uma palhaçada dessa que, assim, ainda escolher a dedo, né? Porque nós somos 300 unidades, não sei, talvez começou com as 62, achou que talvez não fosse dar muito chabu e a coisa aconteceu. A gente espera que teremos um bom resultado aí e que realmente reveja essa situação, porque não dá para deixar passar em branco. Então, assim, né, a gente, de uma certa forma, não só agradece, como parabeniza o deputado pela iniciativa, os estudantes por estar aqui, né, e agradeço também o convite de estar participando dessa mesa, estar junto com vocês, que a gente está sempre junto na luta, né, a nossa luta é constante, e é isso que eu tenho aqui a dizer. Acho que vamos continuar. Começou em final de 2017, vamos 18 inteiro aqui para, né,
para ver se a gente derruba ele até na proposta que ele tem de eleição, que a gente sabe que ele quer chegar. É isso. Obrigada. Bem, Neuza, antes de passar a palavra para o Emerson agora, eu queria só fazer uma rápida observação do que você disse, Neuza, sobre essa argumentação que o governo tem utilizado. Olha, que o Rio de Janeiro não está pagando os servidores. Eles usam em várias secretarias, em várias negociações. Eu ouvi isso do secretário de Educação, do secretário da Fazenda. Em vários momentos, eles utilizam esse tipo de argumentação, ameaçando. Olha, pelo menos São Paulo ainda está pagando em dia os salários dos professores, dos profissionais, dos servidores em geral. São Paulo não atrasou o 13º. Essa é uma pressão psicológica, é um terrorismo psicológico feito. Agora, nós sabemos, nós acompanhamos aqui a execução orçamentária do Estado de São Paulo, nós aprovamos o orçamento e fiscalizamos. E sabemos que São Paulo não está nessa situação. É muito diferente do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul. A questão orçamentária, nós não estamos em crise orçamentária como o Rio, que é outra história, não tem comparação com o que acontece aqui no estado de São Paulo. Então, nós não... Estou dizendo isso para a gente rebater essa argumentação, que isso não funciona para nós aqui em São Paulo, tá bom? E também não posso deixar aqui de registrar e, na verdade, parabenizar principalmente os estudantes das ETECs pelas ocupações que vocês fizeram, aquelas ocupações vitoriosas que resultaram na construção dos refeitórios e da alimentação que não existia, né? Nós tivemos, eu digo sempre, que nós tivemos 3 grandes movimentos vitoriosos nos últimos anos, que foram organizados pelos alunos aqui em São Paulo. Primeiro, a luta contra a reorganização da rede estadual, o fechamento das escolas. Aquele movimento foi muito importante, um movimento vitorioso, derrotou o Alckmin, fez com que o secretário da Educação, o Hermann, fosse exonerado. Aquele foi o primeiro. Nós tivemos depois o de vocês, que foi importante, aquelas ocupações que vocês fizeram, um movimento vitorioso, e depois a ocupação da LESP, na questão da máfia da merenda escolar. Foram movimentos vitoriosos. Logicamente que o governo reagiu, em seguida criou aqui em São Paulo aprovou aqui no Tribunal de Justiça a tese da autotutela. Agora o Estado tem uma arma contra nós, cujo mentor intelectual dessa tese foi exatamente o Alexandre de Moraes. Ele estava saindo da época da Secretaria de Segurança Pública, estava indo para o Ministério da Justiça do Temer, mas ele deixou aqui a sua herança maldita, que foi acatada pela Procuradoria-Geral do Estado e depois foi referendada pelo Tribunal de Justiça, que é a famosa autotutela de defesa do Estado do seu patrimônio, porque até então, quando nós ocupávamos algum espaço público estadual, principalmente os estudantes, a retirada era muito difícil pela tropa de choque, pela polícia, tinha que ter o Ministério Público, a Defensoria, vocês acompanharam, Conselho Tutelar, tinha que ter negociação. Agora não tem mais, com a autotutela, então eles entram a hora que eles quiserem, não precisa mais de negociação nenhuma. A gente ocupa uma escola, a tropa de choque tira na hora, sem ordem judicial e sem nada. Isso foi aprovado aqui, só no Estado de São Paulo que existe essa autotutela do Estado. Nós entramos com uma DIN no Supremo Tribunal Federal para derrubar, viu, Neuza? Nós entramos aqui pelo PSOL nacional, nós entramos, acontece que aí o Alexandre de Moraes, que foi o mentor dessa proposta da Secretaria da Segurança, ele foi para o Ministério da Justiça e depois foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E a nossa DIN caiu na mão dele, olha só. Ironia do destino, logicamente, que ele engavetou, né? Então, só para vocês saberem disso. Mas aqui em São Paulo, por isso que não tem mais ocupação. Difícil fazer ocupação, porque é essa maldita autotutela que nós ainda estamos tentando derrubar. Passar a palavra, então, para o Emerson, que fez todas essas ocupações aqui e tantas outras. Pois é. Primeiro, boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui na audiência pública. Eu queria saudar que a construção da audiência era o nome da Bia, né, do DCE da FATEC, né, junto com o deputado Gianazzi, né, o DCE da FATEC que, desde sua fundação, vem aí nessa luta, né, insistente, né, uma brava luta aí, né, pelo financiamento, né, pela assistência estudantil, né, para os estudantes. E eu acredito que isso daqui, né, o nosso debate em torno
né, desse superfaturamento tem a ver com isso daqui, com o debate, né, do financiamento, né, da FATEC, do financiamento das ETECs, né? E, em primeiro momento, eu queria dizer, assim, primeiro, recordar que não é a primeira vez, né, que a gente, né, se depara com um caso de corrupção que envolve o governo tucano, né? Desde, né, as ocupações, né, que os estudantes secundaristas construíram aqui no estado de São Paulo, em especial, né, as ocupações das ETECs, né, que apontavam já essa questão do roubo da merenda. Então, a gente vê que os estudantes vêm aí, né, vem no último período denunciando uma série de corrupções que envolve, né, que envolve a educação, né, esse desvio do recurso da educação pública, né, para esses casos de corrupção, né? Eu lembro, só recordando aqui, né, junto com a UPES, né, o DCE, junto com o movimento estudantil, a gente em 2016 ocupamos cerca de 21 escolas técnicas, né? Isso depois do processo da ocupação do Centro Paula Souza, que já denunciava essa questão, né, da CPI da merenda, que culminou, né, na grande ocupação da LESP, que os estudantes saíram vitoriosos, né? E para vocês terem uma noção, né, a gente ocupamos as escolas técnicas não só para falar dessa questão da falta da merenda, mas também para falar da questão estrutural das escolas técnicas, né? Porque eu acho que o governo ele coloca sempre, né, em especial nesses períodos eleitorais, ele sempre faz uma boa propaganda, né? A ETEC ali, a menina dos olhos do governo do Alckmin, que coloca ali uma boa propaganda com a ETEC exemplar, mas que na realidade não é o que são as ETECs na sua totalidade, né? Então, ele pega ali um exemplo, né, que ele investe muito bem e coloca ali como sendo, como se fosse, como se isso aqui acontecesse em todas as ETECs. E, naquele período, eu lembro que, né, não só pela falta de merenda, mas também pela essa questão da própria merenda seca, né, e também sobre essas questões estruturais das escolas técnicas, né? Eu lembro, exemplo, por exemplo, da ETEC jornalista Roberto Marinho, aqui em São Paulo, que nós temos um curso de produção de audiovisual e que os maquinários, né, câmera, né, todos os maquinários de produção de audiovisual são todos antigos, né? Então, a galera, hoje os estudantes precisam se formar com uma maquinaria antiga e que não garante com que esse jovem esteja preparado para estar no mercado de trabalho, que vai exigir um outro tipo de maquinaria, um outro tipo de técnica, né? E que nós, né, neste processo de transição para o mercado de trabalho, a gente acaba sendo alijado por conta dessa falta de uma formação técnica atualizada, né? Uma formação técnica que, né, consiga, de fato, estar conectada com os tempos de hoje para as demandas, né, do mercado de trabalho. Então, isso daqui é uma questão que nós precisamos, né, discutir. E, sem sombra de dúvidas, né, esse escândalo de corrupção, né, nos coloca, né, nos faz refletir e perguntar sobre qual é a prioridade desse governo, né? Porque nós estamos vendo isso daqui, diante de uma série de problemas que nós encontramos né, estruturais, dentro das ETECs, né, falta de política de permanência estudantil, falta de valorização, né, do nosso professorado. Nós temos, né, um governo que investe R$25 mil em placas, né, ao invés de tratar dessas questões que tem a ver com o processo de formação ali dos estudantes, com a qualidade da educação, né? E eu queria aqui, portanto, né, sendo breve, né, deixar essa reflexão aqui, né? Eu acho que eu apresento aqui uma série de elementos que nos coloca qual que é a realidade hoje das escolas técnicas, né? E que, sem sombra de dúvidas, esse ano em especial, né, que é ano eleitoral, nós precisamos conseguir construir uma campanha de denúncia, né, de realmente apresentar o que representa, né, esse governo, né, para a educação pública aqui do Estado de São Paulo, né, e denunciar todos esses casos de corrupção, né, e deixar aqui essa mensagem, né, de que a UPES, a União Paulista dos Centros Secundaristas, estará aqui ao lado do Sinteps, né, do DCE da FATEC, da UEE e de todos aqueles interessados em construir, né, a luta em defesa da qualidade da educação, né, a luta, né, em defesa de um financiamento, né, que permita essa qualidade, porque nós estamos vendo aí uma série de né, reformas, PECs aprovadas que reduz, né, e que diminui esse investimento, e, portanto, nós vamos estar aqui na luta, né, a luta ela nunca acaba, né, nós precisamos, né, continuar aí resistentes,
E estamos aí junto, né, com todo mundo para poder construir essa resistência neste ano que já iniciou e tem muita luta aí já sendo construída pelos estudantes. E é isso, né, dizer que, infelizmente, eu e a Nayara vamos precisar sair um pouco mais cedo, nós temos uma outra agenda, mas os estudantes permanecem aqui para poder dar suas contribuições e a gente construir essa luta lado a lado. Obrigado, Emerson. Vamos ouvir, então, agora a Bianca Aragão, pelo DCE. Boa noite. Como já apresentado, atualmente eu presido o DCE da FATEC, que representa 68 FATECs no estado de São Paulo, em 62 municípios diferentes, com 88 mil estudantes. E desde a sua fundação, o DCE da FATEC vem lutando pela implementação das políticas de permanência estudantil na FATEC. Já que a FATEC, além de ser uma das maiores faculdades públicas do país, ela também tem um perfil muito diferente, que é onde 77% dos estudantes da FATEC são oriundos das escolas públicas e grande parte também possui baixa renda. Isso faz com que a nossa evasão atualmente seja muito grande, é uma das maiores, mas 60% dos estudantes da FATEC não chegam a se formar. E aí o DCL já apresentou uma luta incansável pela implementação dessas bolsas. Participamos das LDOs, das assembleias da LOA, fizemos moções, conversamos com muitos deputados, passamos em muitas cidades e conseguimos, por 3 anos consecutivos, aprovar o recurso para a implementação dessas bolsas. Só que o recurso sempre foi contingenciado pelo governo do estado de São Paulo, que alega não possuir verba para as bolsas, para as políticas de permanência estudantil dos estudantes, tanto as bolsas como a implementação de bons pratos estudantis na FATEC, sendo que a gente também não tem essa política, muitas FATECs, às vezes, não tem nem cantinas. E também, com essa desculpa, ele colocou para baixo do congelamento que já existe, né, do Brasil, do país, ele colocou, agora no final do ano, o congelamento também das contas do estado de São Paulo, o que ainda nos coloca mais distante da luta por um financiamento digno pelas políticas de permanência estudantil nas FATECs. Tudo isso alegando a falta de recursos. Pois bem, chega no final do ano, em novembro, nós temos a notícia de que o governo decidiu investir R$ 1.400.000 em placas. Bem, os estudantes não foram consultados na época, mas nós acreditamos que essa não era a prioridade do Centro Paula Souza. Nós temos falta de maquinário, nós temos falta de computadores, nós temos falta de quadras, nós temos goteira, nós temos diversos problemas dentro da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, que seriam muito mais prioridade do que placas. Mas, tudo bem, não fomos consultados quanto a isso, não sei como que foi feita essa prioridade. Até aí, tudo bem, né? Poderíamos aceitar a compra de novas placas. O que não dá para aceitar é a corrupção. É que, além de que não liberem as nossas bolsas, além de não dar a possibilidade de uma faculdade de tecnologia que realmente possa desenvolver tecnologia, que tem estrutura para isso, eles investem em placas e roubam, superfaturam o dinheiro que deveria ser investido para os estudantes, que deveria ser investido na educação do nosso Estado, e acaba indo para interesses privados, interesses políticos. A FATEC ela já serve como interesse político ao se tornar campanha do Geraldo Alckmin, se tornou por muitas vezes a governador, e agora ele já coloca até a divulgação do vestibular da FATEC, ele já associou a campanha dele para a presidência, e agora, além de nos usar como comercial, ele também quer financiar a campanha dele com o dinheiro que ele superfatura nas contas da FATEC. Isso os estudantes não vão permitir. Da mesma forma que a gente ocupou essa casa para denunciar a CPI da merenda, da mesma forma que a gente já ocupou também o Centro Paula Souza e tivemos 50 estudantes da FATEC e ETECs presos pela liberação das bolsas permanência, nós também vamos nos mobilizar. Já fizemos um ato em dezembro, na porta do Centro Paula Souza, no penúltimo dia de trabalho do Centro Paula Souza, estávamos lá para denunciar, para desejar um Feliz Natal para Laura Laganai e para o Geraldo Alckmin, dizendo que 2018 seria um ano de muita luta. Antes do Carnaval, né, muita gente disse que o Brasil só funciona depois do Carnaval, mas como a corrupção não tira férias, estamos também aqui um dia antes do Carnaval para fazer essa audiência pública, para poder conversar com os estudantes e continuar com essa denúncia. E 2018 seguiremos implacável. Agradecemos aqui o apoio do Gianásio, vamos continuar acompanhando essa denúncia no Ministério Público. Vamos cobrar cada centavo que tenha sido tirado do dinheiro da educação e que tenha ido para um bolso indevido. E se o Geraldo Alckmin acha que ele vai fazer propaganda e financiar
a campanha dele para presidente do Brasil, através da FATEC do Centro Paula Souza, ele vai estar bem enrolado, porque os estudantes não vão deixar passar batido. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Então, vamos ouvir agora a Nayara Souza, da União Estadual dos Estudantes. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Então tá bom. Bem, eu queria começar agradecendo aqui o conjunto da organização dessa audiência pública, né? O Gianazzi, que é o nosso deputado amigo aqui na Assembleia, que sempre nos ajuda muito em todas as ações que a gente faz nessa casa, mas também de tudo que a gente sempre traz como proposta para dentro. O gabinete da nossa querida deputada Alice Brandão, que igualmente também sempre contribui com as nossas ações. A UPES, que implacavelmente, junto com as entidades estudantis, sempre segue resistindo contra diversos ataques aqui no governo do Estado. O Sinteps, sempre na luta, diz por si só. A Fazubra, Neuza pelo Sinteps também, a gente sempre teve muito contato. E o DCE, né, galera, que é o melhor e maior gestão de DCE desse Brasilzão afora, né? Então, falar do Geraldo Alckmin, cara, é um negócio muito engraçado, né? Porque se a gente quiser, a gente fala 1, 2, 3 horas, incansavelmente, que as pautas não acabam. Mas vamos aqui tentar dar algumas encaminhadas, né? E eu queria colocar algumas coisas que eu acho que estão sempre no centro de quando a gente diz desse senhorzinho, né? Esse senhorzinho aí, que é esse cara que sempre lidera todas as denúncias de corrupção no Estado de São Paulo. E que esse DCE aqui é o DCE que segue implacável nessa luta, denunciando e colocando como claramente o arco inimigo dos estudantes paulistas, esse que é o governador de São Paulo, por enquanto, né? Queria fazer um resgate histórico, bem rapidamente, para falar um pouco sobre como a luta dos estudantes dá resultado, né? Começar lá 2 anos atrás, Bia, quando o Alckmin estava tentando demitir em massa professores de toda a rede do Centro Paula Souza, uns 2 anos atrás, o Alckmin estava tentando fazer essa proeza, demitir uma grande parcela de professores do Centro Paula Souza e deixar os estudantes com matérias sem conseguir ser dadas, né? E aí foi essa galera aqui, esse DCE aqui, mais uma vez, que foi lá, se mobilizou, movimentou centro acadêmico, movimentou diretor acadêmico do estado inteiro, fez manifestações, foi para a TV, fez uma série de movimentações e emplacou, conseguiu, vitória dos estudantes, DCE vitorioso. Passado um pouquinho, o auge da corrupção da merenda no estado de São Paulo. Aí a gente vem nessa mesma casa e ocupa e consegue emplacar a CPI da merenda, né? Um pouquinho mais para frente disso, a ocupação do Centro Paula Souza. Mais para frente, antes disso, ali no meio, as ocupações das escolas da reorganização. Por que eu estou dizendo isso? Na reorganização, o secretário de Educação caiu. Na ocupação da LESP, o presidente da casa caiu. E sabe o que o Alckmin está fazendo agora? Alguém chuta? Está na corrida presidencial, né, galera? Como faz para emplacar esse cara? Como faz para derrubar esse tucano? Ah lá. Pode ser, não é? O que eu quero dizer? Que esse cara, gente, é o cara da mais alta cúpula dos interesses internacionais. A Petrobras, agora em 2017, emplacou uma das maiores, nos últimos anos, produção de petróleo, superando a produção do pré-sal, superando o pré-sal, superando a produção do pós-sal. Sabe o que o Alckmin disse? Se eleito, irei privatizar na sua totalidade a Petrobras. Tem alguma novidade nessa frase? Não tem, né? O Centro Paula Souza, eu acho que é um pouco exemplo disso, porque é uma autarquia desse cara aí, que é o cara que faz política para inglês ver. Alguém já ouviu essa frase antes? Faz política para inglês ver? Não é isso que ele faz? Ele vem, olha que maravilha, quantas riquezas naturais, olha aqui quanta FATEC que a gente poderia ajudar a contribuir, por exemplo, nesse auge do debate da Revolução Industrial 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, que a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, deveria ser o carro-chefe disso aqui, é onde o Alckmin deveria estar investindo tudo que ele pode para conseguir aumentar a produção tecnológica, a produção de ciência, a produção da inovação no Estado de São Paulo, posteriormente para a soberania do nosso país. Sabe o que ele faz?
que a Tatal disse, vamos lá, investe numa aqui, modelo, vamos falar para todo o estado, para todo o Brasil, que é assim em todo lugar. Enquanto isso, só quem consegue garantir estrutura de verdade para os estudantes é o DCE da FATEC, que conquistou um prédio lá em Guarulhos e tirou os estudantes do meio de um ninho de rato. Não é mesmo? Então, eu acho que a gente deveria eleger o DCE da FATEC para governar o estado de São Paulo, porque está melhor essa gestão do que o Alckmin. Não é mesmo? Eu estou dizendo isso, gente, eu sei que não é novidade para ninguém. O Alckmin é esse cara aí mesmo, é o cara que faz esse tipo de coisa, que representa essa cúpula golpista, que entrega as nossas riquezas para os países estrangeiros, mais especificadamente para os Estados Unidos da América, este mesmo, o auge do imperialismo, e é o cara que hoje, galera, está rodando o país para ser presidente da República. Pode isso? Então, por que eu digo isso? Porque ele, como o DCE já faz, precisa ser o centro da luta política dos estudantes do estado de São Paulo. Esse cara precisa acordar e dormir com medo de sair na rua, porque alguém vai encontrar ele e vai fazer a denúncia para a sociedade. Esse cara, ele não pode ter o mínimo de paz quando ele pegar o microfone para falar. A gente não pode deixar, porque esse é o cara que abre FATEC pelo estado inteiro só para colocar lá no número, só para aparecer na televisão. E é o cara que coloca no limbo os estudantes. É o cara que entrega as nossas riquezas. É o cara que faz política para inglês ver. E isso não é o tipo de política que a gente quer para o nosso país. Esse não é o tipo de cara que a gente quer presidir no Brasil. A gente quer muito mais que isso. E é por isso, galera, que essa audiência aqui ela é muito importante. Porque sempre que a gente para colocar na listinha, fazer um check-in aqui de tudo que ele faz, a gente precisa sair daqui para ir lá para a população e falar assim, ó, galera, é isso aqui o que esse presidenciável está fazendo. E é isso daqui o que o conjunto dos estudantes do estado de São Paulo vem fazendo. Resistindo, lutando e denunciando esses desmandos, esses desgovernos que acontecem no governo do estado de São Paulo. E essa responsabilidade, galera, é mais de nós do que de mais ninguém, porque o cara é governador do nosso estado. Não vai ser Minas Gerais, não vai ser Goiás, não vai ser ninguém que tem tanta propriedade para falar, enquanto essa galera que está aqui, que sofre na pele todo dia, porque o Alckmin é o cara que foge de todos os tipos de denúncia. Corrupção no metrô, corrupção no transporte público como um todo. E sabe o que está acontecendo? Engaveta. Corrupção em todos os tipos de espaços. E sabe o que acontece? Engaveta, porque o cara é candidato à presidência da República. Isso não pode mais, isso precisa acabar. E é por isso que eu venho aqui mais uma vez, enquanto União Estadual dos Estudantes, contemplar aqui o DCE da FATEC, parabenizar a brilhante gestão que vem fazendo, mas convocar mais uma vez os estudantes para a luta. E se precisar de novo, nós vamos ocupar aqui e o Palácio dos Bandeirantes, se for preciso. Quem topa? Bora? É mais difícil, viu? Lá é difícil entrar, galera. Precisa de uma tropa, precisa de um exército, né? Mas fica a dica. Então, gente, finalizando aqui, queria parabenizar a audiência pública, parabenizar a gestão, tudo que vocês vêm fazendo, conte conosco. E vamos junto, galera, construir embate, porque só a luta muda a vida, e como a gente já pode ver, já derrubamos o presidente dessa casa, já derrubamos o secretário de Educação, toda essa galera aí que tenta vir aqui e falar que os estudantes não têm voz, consequências, não é mesmo? Então, vamos junto, a União Estadual dos Estudantes está à disposição para ajudar a construir essa luta e para ir para a rua denunciar esse cara e não deixar ele ser presidente da República. Vamos junto? Bora! É isso aí. Muito bem, Nayara. Todo o nosso apoio às ocupações, viu? Ocupem o palácio, sobretudo. Então, com a palavra o Renato Quintino, pelo Sinteps. Boa noite a todas e todos. Estou como vice-presidente do Sinteps. Agradecer ao deputado Gianazzi, que, como sempre, apoia a luta dos trabalhadores e a luta dos estudantes para o interesse público, né? Queria iniciar fazendo um destaque, depois de todas essas contribuições, é um pouco difícil, né, da gente chegar e terminar a fala da mesa, mas vamos contribuir também. Em relação à privatização, né, que foi dito aqui pelos colegas da mesa, essa é uma proposta muito antiga do governo do Estado para o Centro Paula Souza e para a Secretaria da Educação também, né? O governo do PSDB sempre deixou muito claro que a educação é um gasto, não é um investimento. E a gente vê essa sucessão de fatos ocorrendo, né, o sucateamento das nossas unidades, esses escândalos de merenda, escândalo de placa, para que isso? Justamente para nos desmoralizar junto à população, para a população começar a formar opinião. Olha, tá vendo? É público, é ruim.
É necessário privatizar, é só privatizando que é bom. Então, tudo isso faz parte do projeto deles de privatização. E em relação ao Paula Souza, as placas, eu tenho um destaque aqui que é muito estranho. A gente pega o contrato, é um contrato do Paula Souza, assinado pela nossa superintendente, uma mesma placa, com as mesmas especificações técnicas. Uma placa custa 25 mil, a outra placa custa 24 mil. Ou a placa é 25 ou é 24. Como que no mesmo contrato, a mesma especificação técnica, uma é 24, outra é 25? A gente tem a parte das placas em braille também. Cada unidade saiu em uma situação a R$ 98,00, mais ou menos. E na outra, a R$ 75,00, a mesma placa. A placa é 75 ou é 98? Então, é importante o Ministério Público apurar muito bem esses fatos, porque a gente no mercado vai procurar esse tipo de serviço e custa em torno de R$ 4.000 essa instalação. 25 mil é um número bem distante de 4 mil. Isso, 4 mil, eu já estou superfaturando, tá? Já está alto esse valor. Não sou não. Do Sinteps mesmo. Então, a gente vê que já é um valor alto, R$ 4.000, gente. 25 mil é fora da realidade. Então, é fundamental que o Ministério Público averigue. Mas não só isso também. Porque no Centro Paula Souza, nós, nos últimos anos, vemos sendo terceirizados. O governo do Estado já conseguiu terceirizar os nossos servidores da limpeza, os servidores da segurança patrimonial, assim como faz em todo o Estado, não é novidade. Mas o que causa espanto é a gente olhar os contratos e cada posto de trabalho de um agente de segurança patrimonial custar algo em torno de R$ 9.000. O trabalhador não ganha R$ 9.000. Aquela pessoa que está lá trabalhando, fazendo a nossa segurança, o salário deles é em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Você bota o gasto que o patrão tem também, coloca R$ 4.000. Pô, mas para 9 mil tem muita diferença, né? Esse contrato de 9 mil que eu estou falando é para em cima de 2 unidades. Isso ano após ano. E o Centro Paula Souza não tem nenhuma explicação. Ele simplesmente fala que é um procedimento, tem pregão, quem quiser concorre, é o menor preço que venceu. 25 mil foi o menor preço, pessoal. Se a gente tivesse uma empresa colocado lá 22 mil, será que a gente ia ganhar, porque seria menor o valor? Vocês acreditam nisso? Já tem a tendência, todo mundo já sabe quem vai ganhar, e não é só no Centro Paula Souza isso. Então, nós temos que cobrar dos órgãos competentes, do Legislativo, como o Janazzi sempre faz, sempre nos acompanha para o interior do Estado, fazendo as diligências, acompanhando a denúncia dos trabalhadores do Centro Paula Souza. É um companheiro sempre muito ativo na defesa dos trabalhadores também. Então, nós temos que fortalecer essas conexões de pessoas que querem fazer a luta. Agora eu vou aproveitar a oportunidade também, deputado, e convidar todos os estudantes aqui, os trabalhadores, para o dia 19 agora de fevereiro, que nós temos um dia de luta muito importante, que é contra a reforma da Previdência. Os estudantes podem, eu sei que aqui não tem nenhum estudante que pensa que essa luta não é nossa, porque sabe que a gente vai entrar no trabalho e a gente vai ter que contribuir. Tem essa clareza, mas a gente tem que falar com os nossos colegas da importância que essa reforma da Previdência, que é superavitária, que tem muito mais grana do que é gasto, totalmente diferente do que esse governo golpista vem falando, e nós temos que ir para a rua no dia 19, e só assim, gente, é que a gente tem a chance de bloquear mais uma vez essa reforma da Previdência. Porque senão, esse governo golpista não está nem aí para a população, para fazer o diálogo. Veja os tucanos aqui. A gente tem a tendência da politização do Judiciário Nacional, mas a gente no Estado de São Paulo está acostumado com isso há anos. Sempre é arquivado, como foi dito aqui. Então, para nós, não é novidade, infelizmente. O Judiciário não cumpre o seu papel no Estado de São Paulo. Então, nós temos que cobrar na rua. É só na rua, na luta, sempre na luta, é que nós conquistamos as coisas. Sempre. Então,
agradecer mais uma vez o deputado, e dia 19 vamos todos à rua contra a reforma da Previdência, e também aproveitar o dia 19 também contra o superfaturamento das placas. Todas as pautas são justas, então a gente tem que colocar no dia 19 tudo. Obrigado. Nós vamos, então, abrir os microfones, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o Donizete, que é assessor aqui da nossa grande deputada Alice Brandão, uma das deputadas mais combativas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma grande companheira, uma das pessoas que eu mais confio, uma das poucas pessoas que eu confio aqui na Assembleia Legislativa. Uma irmã, uma parceira. Muito bem. Deputado, obrigado primeiro pelas suas palavras, né? Justificando aqui de novo, a deputada Alice está numa atividade fora, que é o Bloco do Vermelho, né? Mas não é simplesmente para fazer a participação no Carnaval. Nós estamos acompanhando aí que o Carnaval é essa festa popular, onde o povo participa, né? Mas a direita ela não sossega. Por mais que a gente pense que não, mas olha só, o contraponto ali que a Alice foi fazer, participar do Bloco do Vermelho, nós, essas semanas, entramos com um processo contra aquele grupo em direita São Paulo, né, porque eles estão lançando um bloco, né, que é o Porão do DOPS. Quer dizer, então, é também uma forma de fazer o contraponto a essas posições, né, antipopulares, né, fascistas, né. Então, a Alice também foi fazer essa participação, que é importante, né, do ponto de vista político, né? Então, só para que justificar. A Alice tem acompanhado essa discussão aqui, sobretudo da FATEC, né, há tempo, né? Ela é membro da Comissão de Educação, nós temos sempre levantado essas questões, né? Por mais que a gente tente fazer o contraponto ali, a blindagem aqui do governo é muito grande, né? Então, mas isso não tem impedido da gente apresentar as nossas propostas, né, de fazer a nossa luta, né? Então, num momento como esse, né, onde a gente tem discutido muito aí a questão da democracia, esse avalanche, né, essas ações contra a democracia, não é à toa, né, que o próprio o Genásio aqui, o deputado, colocou essa questão da autotutela, né? Não o ataque aos trabalhadores, ao povo, aos estudantes, ele não se faz de uma forma qualquer, precisa acabar com a democracia. Então, todas essas medidas que estão sendo tomadas nesses últimos tempos, né, é para sufocar a democracia. Então, não são medidas impensadas, né? O ataque aos direitos dos trabalhadores, do povo, ele só se dá num ambiente onde a democracia não exista, né? Então, a nossa posição de resistência, de lutar, de denunciar, né? Se a gente tem muito claro essa questão da evasão das FATECs e da ETEC, né, das ETECs, né? Se a gente tem claro isso, né? E aí vem esse descalabro do final do ano passado, né? Além de todas as outras coisas que a gente já tem, das informações, né? Esse descalabro flagrante, né? Dessa contratação dessas placas, né? Isso, nós temos que jogar luz a essas discussões, essa luta, né? Então, da nossa parte aqui, conte com a nossa luta, com a nossa resistência, né? A gente tem muita disposição para fazer isso, tem o nosso comprometimento. Estou falando aqui em nome não meu em particular, mas da deputada Alice Brandão. Conte sempre com a gente naquilo que for a luta dos estudantes, é também a nossa. Tá Obrigado, Donizete. Transmita o nosso abraço à nossa querida Alice Brandão. Tá bom? A palavra está aberta, você fala o nome, levanta a mão e... Som. Oi. Muito boa noite. Meu nome é Henrique Domingues. Sou estudante da FATEC Zona Leste. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Diretório Central dos Estudantes, parabenizar a iniciativa do deputado Gianazzi e dos mandatos que estão aqui presentes. Muito pertinente a audiência pública para debater esse caso de corrupção específico aqui no nosso estado, na nossa faculdade, né, na nossa faculdade de tecnologia e nas nossas escolas técnicas, que é o superfaturamento das placas. Mas nós, os estudantes da faculdade de tecnologia, nós não nos surpreendemos com essa notícia, porque o governo do estado de São Paulo é um governo de escândalos, é
É um governo marcado por escândalos ano após ano. Não importa se o governador era o Geraldo Alckmin, o Alberto Goldman ou o José Serra, todos do PSDB. Todos eles foram pivô, participaram ou tiveram vez em um escândalo aqui no nosso estado de corrupção. Nós tivemos a máfia das sanguessugas, que desviava dinheiro das ambulâncias. Nós tivemos a máfia do CDHU, que desviava dinheiro da construção da habitação popular. Nós tivemos o superfaturamento do Rodoanel. Nós tivemos a entrega das nossas estradas em situações absolutamente duvidosas na máfia dos pedágios. Todo mundo sabe o quão difícil é andar e se locomover aqui pelo interior paulista por conta dos preços abusivos cobrados pelos pedágios nas nossas estradas. Nós chegamos ao absurdo do governo do estado de São Paulo promover a roubalheira na merenda das crianças pobres, na máfia da merenda, onde o Diretório Central dos Estudantes da FATEC liderou a ocupação dessa casa pela abertura da CPI. Aliás, a primeira CPI em muitos e muitos anos contra o governo do estado de São Paulo, que só saiu por conta da resistência dos estudantes, fatecanos e dos secundaristas, que ocuparam essa casa para forçar esses deputados aqui presentes a investigar a corrupção paulista. Por ironia do destino, a CPI disse que não houve prejuízos ao erário público e disse que nenhum dos agentes políticos envolvidos tinham culpa no cartório. Contudo, o Ministério Público Estadual, algumas semanas atrás, acabou por denunciar o presidente Fernando Capês, ex-presidente Fernando Capês desta casa, e foi categórico ao dizer que houve prejuízo ao erário público. A corrupção das placas da nossa faculdade é apenas mais uma das dezenas e dezenas apenas mais um dos esquemas de corrupção aqui no nosso estado. Nós precisamos resistir e nós precisamos denunciar isso cada vez mais, porque nós sabemos que em período eleitoral a nossa voz vai ser menos ainda alçada aos quatro ventos. Acho que quem administra uma página do Facebook pode perceber que o alcance das publicações caiu drasticamente. A gente pode perceber que quando a gente convida para um evento de ato político, nós não conseguimos convidar todos os nossos amigos, nós não conseguimos patrocinar nossas publicações que denunciam essa gente, porque, de fato, como a Nayara muito bem disse aqui, presidenta da UEE, o Geraldo Alckmin é aquele que está sendo preparado e postulado para terminar de entregar todas as riquezas do povo brasileiro, assim como ele fez aqui no nosso estado. E nós não vamos permitir, porque, enquanto estudante paulista, nós temos um compromisso com o Brasil de não deixar essa quadrilha tomar conta do Palácio do Planalto de maneira legítima, porque já o fizeram através de um golpe. Parabéns, muito obrigado, deputado. Tamo junto. Obrigado, Henrique, pela sua intervenção. Henrique também participou ativamente aqui da ocupação da Lesp, dormiu aqui muitas noites, né? Quem mais tinha levantado a mão? Boa noite, Alessi. Boa noite, Casa do Povo. Quero começar aqui. Meu nome é Kevin. Eu venho lá da ETEC Osasco 2, Vila dos Remédios. Fiz curso ensino técnico integral da médio. No curso de segurança do trabalho. Eu quero começar aqui com uma pergunta. Tá gravando, né? Então, Laura Laganá, Ministério Público, cadê vocês para dar as devidas explicações para os estudantes? Laura Laganá, você está dando explicação para o Ministério Público? Legal. Cadê a explicação para os estudantes? Cadê você presente aqui na pessoa do Centro Paula Souza? Porque se eu ocupo uma ETEC, a Polícia Civil vai lá na porta da minha casa e quer que eu vá na delegacia, no fórum, declarar explicações por tudo que eles falam. Quando a gente ocupa, formação de quadrilha. Quando a gente ocupa, demolição do patrimônio público. Falam que a gente quebra quando a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo faz isso pela gente, né? Então eu queria saber, cadê a Laura Laganá para dar as explicações? Uma explicação aqui, ó, é muito interessante eu ver as placas da FATEC, porque a gente começa lá em Osasco, a gente tem a ETEC Vila dos Remédios, que hoje é Dr. Celso Giglio. O Dr. Celso Giglio, hoje falecido, foi deputado aqui na Câmara, foi um dos últimos a assinar
a CPI da merenda. E os caras, o que faz? Coloca em homenagem dele uma placa, 20 mil, 24 mil, 25 mil em uma placa, quando a própria Laura Laganá fala que não tem dinheiro para merenda. Como assim, Laura Laganá, você não tem dinheiro para merenda? Cadê a minha ETEC da televisão? Cadê meus laboratórios de ponta? Cadê meus professores? Porque quando o professor está doente ou ele se ausenta, você não tem um professor substituto. Por quê? Porque o regime do CPS não deixa. Então, como é que vocês investem 20 mil em placa? Vocês têm dinheiro para investir 20 mil em placa e não tem dinheiro para investir R$300 em uma merenda escolar? Como é que vocês têm vergonha de dar um suquinho, hoje dar uma merenda, que é pior que a própria merenda da escola do Estado, na qual o próprio governador do Estado de São Paulo e o ex-presidente dessa casa estavam sendo investigados? Como é que o governador, que quer ser presidente do Brasil, rouba merenda de criança pobre, de criança favelada? Como é que um governador coloca a tropa de choque, igual foi na segunda ocupação do Centro Paula Souza, que a gente ficou mais ou menos 1 hora, na qual não tinha reintegração de posse, na qual os advogados estavam na porta do Centro Paula Souza, e eles tiram a gente. Eles colocam 2 tropas em cada parte do Centro Paula Souza e tal, com spray de pimenta, xingam as mulheres de umas coisas aqui que tá gravando, é melhor eu nem falar do que eles xingaram as mulheres, como a minha camarada Giovana, que apanhou da polícia militar, de um policial homem e depois de uma policial feminina na hora da revista. Como é que eles pegam o meu desodorante e falam que é lança-perfume para poder me incriminar, como incriminaram o Rafael Braga lá nas manifestações? Como é que vocês não vêm aqui e explicam pro povo? Como é que vocês fazem agora um novo projeto que é o MedioTech? Porque eu fui do ETIM, eu estudava das 4 às 7, e você já era sucateado, você já passava pressão psicológica, você não tinha dinheiro para ir para a escola, na época que não tinha merenda, você tinha que levar marmita, não tinha marmiteiro, não tinha professor, você ficava até meio-dia, 1 hora dentro da escola para o inspetor avisar que não tem professor na escola para te dar a sua aula técnica, para você sair para o mercado de trabalho, e se você não tiver ensino para mim que era de segurança do trabalho, talvez uma vida de um colaborador fosse para a vala, porque eu não tive o ensino certo que eu ia ter no ensino técnico. Agora você quer colocar um MedioTech, das 7 às 4 eu não conseguia acompanhar todas as matérias, porque era ensino médio misturado com técnico. Eu tinha aula, médio, e depois na outra aula já era o técnico. Como é que você vai fazer das 7 às 11h30 para você ensinar tudo isso? Como é que a gente vai apresentar seminário que duas aulas? Como é que a gente vai apresentar um TCC, que no final de cada módulo a gente tem um TCM e no final a gente tem um TCC? Como é que vocês vão continuar sucateando? E esse mesmo governador vem aqui e fala que quer ser presidente? Então ele não vai ser presidente, porque os estudantes não vão deixar ele ser presidente. Ele não merece ser presidente, ele não merece os nossos votos. Então a gente continua. E só um recadinho que eu queria deixar aqui, como eu deixei da última vez, um recadinho ao coordenador Eduardo, coordenador lá da ETEC Vila dos Remédios, e também um recado para a diretora Gisele Bison, que, por sinal, é amiga da Laura Laganá e era antiga supervisora das ETECs, que repassava tudo para o Centro Paula Souza e não via que a gente não podia estudar, porque não tem extintor, porque não tem uma estrutura adequada. O nosso prédio lá em Osasco, ele foi criado para ser a Sabesp e depois uma FEBEM. Mas o que o governador queria para a candidatura dele, o que ele fez? Ele pegou um prédio e falou, é ETEC e FATEC junto. Beleza. Então, eu deixo um recado para eles, para de tirar aluno com policial, para de perseguir professor que foi buscado pela Polícia Civil, porque a gente tirou um diretor que fazia muito mais coisas que ninguém imagina dentro da nossa escola, onde teve até escândalo de lavagem de dinheiro. Então, para esses dois, para de querer criminalizar estudante e para de defender governo safado que rouba merenda de criança pobre. Então é isso, rapaziada. Esse é um salve lá de Osasco. Tamo junto. Obrigado. Só antes da próxima intervenção, pessoal, vou colocar aqui a matéria da denúncia das placas, até porque tem muita gente acompanhando agora a transmissão ao vivo e muita gente pegou no meio do caminho a transmissão. Então, para elas saberem qual o principal motivo aqui da nossa audiência. Uma autarquia do governo do estado que administra as faculdades e escolas técnicas da capital e do interior está gastando mais de R$1.400.000 para a compra de painéis de identificação e placas. A nossa produção encontrou no mercado
valores muito inferiores a estes que estão lá no contrato. É o que você vai ver na reportagem de Wallace Lara e Carolina Giancola. O contrato que foi assinado no dia 22 de novembro entre o Centro Paula Souza e a empresa Shop Signs, Obras e Serviços prevê a confecção e instalação de painéis e placas em braille no valor de R$ 1.432.000. São painéis para 56 escolas e o preço de cada um varia de R$ 19.800 a R$ 25.000. Um dos painéis é este aqui, entregue na semana passada na ETEC Takashi Morita, que fica em Santo Amaro e que, segundo o contrato, custou aos cofres públicos R$ 19.800. Eu entrei na escola e conversei com alguns funcionários que não quiseram dar entrevista, mas me contaram que a placa anterior era velha e que precisava ser trocada. Mas eles ficaram surpresos com o valor e disseram que, com a diferença do que foi gasto, daria para comprar novos computadores para a escola. Nossa produção fez orçamentos com 13 empresas que fazem esse tipo de serviço. Passamos as mesmas medidas previstas no contrato e recebemos valores muito mais baixos. O painel mais caro ficou por R$ 2.160. Hoje à tarde, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre a compra dos painéis no plenário da Assembleia Legislativa. Para um plenário praticamente vazio, com apenas 3 dos 92 deputados presentes, o parlamentar apresentou o mesmo documento a que tivemos acesso. Hoje eu protocolei uma representação no Ministério Público Estadual, uma outra no Tribunal de Contas do Estado e um requerimento aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação. Então, nós queremos uma investigação profunda e que as penas da lei caiam sobre as pessoas responsáveis. Vamos ver se a Assembleia investiga mesmo, porque a Assembleia não gosta muito de investigar esse tipo de assunto do governo do Estado, não. Olha, a assessoria de comunicação do Centro Paula Souza disse que a contratação foi resultado de pregão eletrônico, do qual participaram várias empresas, e a contratada foi a que apresentou o menor preço. Disse ainda que, como determina a lei, é feita uma pesquisa de mercado a cada 3 meses e que a última pesquisa, publicada em outubro no Diário Oficial, comprovou que os valores contratados estão 20% abaixo do mercado. Nós tentamos falar com a empresa Shop Signs, Obras e Serviços, mas não tivemos retorno. Na verdade, pessoal, não é só a Assembleia Legislativa que não investiga nada, né? Nós temos uma grande blindagem aqui do governo Alckmin, que é feito pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas, por setores do Ministério Público, setores do Tribunal de Justiça, da empresa, que, principalmente em São Paulo, Folha, Estadão, Rede Globo, Veja, enfim, essa mídia empresarial que faz uma blindagem. Então, é blindagem total. Setores até mesmo da Defensoria Pública estão fazendo essa blindagem. Inclusive, foi feito um estudo agora, uma defesa de uma tese de doutorado na FGV, da Luciana Zafalon, falando sobre isso, como que funciona essa blindagem, principalmente do ponto de vista judicial, no TJ, no MP, como que é feita essa blindagem. Então, a situação aqui em São Paulo é muito difícil. Não é à toa que a Operação Lava Jato ela chegou aqui, mas nem ela conseguiu atravessar esse bloqueio. Eu tive uma reunião recente no Ministério Público Federal, quando as denúncias apareceram envolvendo o Alckmin, a Luísio Nunes, o Serra, deputados estaduais e vários conselheiros do Tribunal de Contas. Então, nós percebemos ali a dificuldade de investigação e toda essa blindagem, principalmente de setores aqui do MP. Dependendo do promotor, né, nós não temos investigação. A gente protocola, aí a representação é distribuída, dependendo da promotoria, isso não segue adiante. Nós já fizemos várias denúncias aqui em São Paulo, em relação ao DETRAN, DERSA, DR, FDE, os pedágios, de várias áreas, segurança pública, e nada vai adiante por conta dessa blindagem. Então, nós temos que concordar aí com a Globo nesse aspecto, né? Inclusive, ela também faz blindagem, né? Não sei como foi essa matéria ao ar. É que tem que disfarçar um pouco também, né? Porque não pega a mão. Então, eles colocam, de vez em quando, eles soltam alguma matéria, mas não dão continuidade. Então, isso
a blindagem é muito profunda aqui. Nós só conseguimos algo quando tem movimento social organizado, pressão, mobilização, ocupação, daí as coisas mudam completamente. Mas fora isso, é muito difícil. Quem mais tinha levantado a mão? Opa, várias pessoas. Só o William fala, depois eu... Boa noite, professor Janazzi. Boa noite aos companheiros da UJS, da UEE, do Sinteps e do DCE, da FATEC. O meu nome é William de Jesus Silva, eu milito no setorial de pessoas com deficiência do PSOL. Trabalhei com o deputado por mais de um ano e hoje eu também trabalho no Ministério Público, estou na USP Leste, né, vou entrar no meu 2º ano de GPP. Fui ETECista, né, sei como é a vergonha, saber se a CINT, que é a estrutura das ETECs, eu estudei na Carlos de Campos e, na época que eu estava lá, já acontecia tudo isso que foi relatado aqui hoje. Inclusive, a ETEC tinha máquinas de serigrafia obsoletas, porque eu fiz o curso de comunicação visual lá, e nem para instalar elevadores para pessoas com deficiência, né? A obra que fizeram lá em 2009, que atrasou 3 anos, também ficou sob investigação do Ministério Público. Então, eu sei como é, senti na pele, né? E eu gostaria de fazer um apelo, já que falaram do Ministério Público, eu gostaria de fazer um apelo ao Procurador-Geral de Justiça, o doutor Jean Paulo Ismânio, para que tome esse caso em suas mãos e comece a se fazer justiça aqui em São Paulo. E queria perguntar, fazer minhas as tuas palavras, companheiro, como é teu nome? Quero fazer minhas as palavras do companheiro Kevin, de Osasco, e dirigir as mesmas perguntas para a doutora Laura Laganá e dirigir as mesmas perguntas à Polícia Federal. Por que até hoje não colocaram na cadeia o senhor Cesar Silva, que participou da direção da ETEC e foi condenado por corrupção? Por que ele não foi em cana até hoje? Quer dizer que polícia só serve para bater em estudante e proteger banqueiro vagabundo? Quer dizer, se o governador de São Paulo está mesmo preocupado em investir na educação tecnológica, então nós queremos respostas, correto? A doutora Laura, ela falou que vai prestar todas as informações ao MP e tal. Ela tem que prestar contas ao povo de São Paulo, principalmente aos estudantes, aos ETECistas, aos FATECistas. É a população de São Paulo que ela tem que prestar contas, não apenas ao MP, ao Tribunal de Justiça e, se for necessário, à Polícia Federal. É ao povo de São Paulo. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Próximo. Olá, boa noite, deputado. Boa noite, presidenta. Boa noite, secretária. Eu sou o Cauã, sou representante aí das FATECs do interior de São Paulo, sou da FATEC Piracicaba, faço gestão empresarial, sou representante do nosso diretório acadêmico. Recentemente aí conseguimos uma vitória em instalar um Wi-Fi numa faculdade de tecnologia, onde achamos vergonhosa a demora em se conseguir pelo menos um roteador decente para colocar numa faculdade de 800 alunos. Então, demoramos 1 ano para conseguir uma internet numa faculdade de tecnologia. Esse é o nosso primeiro descaso aí, né? E o governo está cansado de fomentar o descaso no estado de São Paulo. A gente está cansado de ver alunos desesperados sem transporte público para chegar numa faculdade. É longe, é ruim, pouco acesso. Alguns alunos de fora que já foram conhecer a faculdade sabem como é ruim chegar lá, o acesso é horrível. Estamos à margem da sociedade ali praticamente, no último bairro da cidade. E vemos esse descaso novamente aí. 1.400.000 em placas, enquanto a gente precisa de professor na faculdade, a gente precisa de técnico para trabalhar com maquinário que está há 2 anos embalado, não sai do laboratório porque não tem mão de obra. É uma faculdade que, de 4 em 4 anos, virou uma muleta eleitoral. A gente está cansado de visita de deputado lá, de PSDBista que vai lá e faz propaganda em cima da FATEC, da ETEC, das 2 ETECs que tem lá. Sou da ETEC, sou fatecano, estudei, vi as 2 realidades.
professor que não tinha base nenhuma para dar a aula. A gente ainda não tem, muito laboratório lá defasado, mas é uma faculdade que tenta lutar aí com as suas armas. Temos muitos bons profissionais lá dentro que se dedicam. Gostaria até de parabenizar aí muitos professores que sempre auxiliam os alunos nas dificuldades. É uma faculdade que carece demais de pesquisa, fala-se muito em pesquisa, em descoberta e não sei o quê. E é uma faculdade de tecnologia que ela não fomenta as tecnologias do dia a dia. A gente não vê alunos saindo de lá com projetos engajados em alguma área de pesquisa. Muito pouco se vê falar de fatecanos que conseguiram alguma relevância aí acadêmica. Temos alguns, mas é muito pouco ainda para a realidade que a faculdade representa. A gente está presente nas maiores quantidades de municípios aí, é a maior instituição pública, é realmente a faculdade do povo, onde a gente tem a maioria dos nossos alunos são ingressantes de baixa renda, são pessoas que necessitam de um transporte público adequado para chegar à sua faculdade, são pessoas que saem do trabalho e vão cansadas e para tentar alguma coisa na vida, e a gente tem alguma coisa ali que puxa eles para trás. Essa roubalheira, esse descaso que tem com as pessoas, com os alunos, com os profissionais, tanto das ETECs como das FATECs. A gente vê o caso de muita ETEC caindo aos pedaços. A gente vê laboratório de FATEC abandonado. A gente escuta relatos de aluno que não consegue fazer um login decente porque o computador não tem internet. Não tem como ele chegar na faculdade. Como que você se presta a falar que é uma das maiores instituições públicas se você vai sucateando ela? Se a ideia é fazer isso, é o que o PSDB mais faz. Sucateia, sucateia, sucateia. A hora que está no zero, no fundo do poço, e fala a única salvação é concessão, é levar para uma empresa. A empresa vem, pega a preço de banana, joga mensalidade lá em cima, e é o que a gente sempre vê. A gente tem outras faculdades lá que têm o mesmo problema por ser privatizadas e não ter o acesso, o aluno não ter acesso à faculdade. Então, eles estão inibindo as pessoas de buscar conhecimento, de buscar ser alguém na vida. E a gente está aqui contra esses problemas das placas, que é apenas mais um em tantos outros que já foram falados aqui, e tantos outros que a gente está de olho e que a gente não vai se calar perante a isso. Então, venho aqui agradecer, e é isso. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, presidenta. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Thiago. Fala mais alto no microfone, pessoal. Boa noite, eu sou o Thiago, sou estudante da FATEC São Paulo. Eu vou falar da FATEC São Paulo, que eu estudo lá, mas só que ela é a primeira FATEC, então se lá está ruim, imagine as outras, né, as demais FATECs. A primeira coisa é que a gente não tem bandejão. Os alunos da FATEC São Paulo têm um CA que é incrível, né, que o prédio da FATEC São Paulo é um prédio antigo, então a gente come no CA, que antigamente era onde se colocava os escravos, né? Então, a gente já vê a misoginia nesse governo. Ele trata a gente como escravos mesmo. Fora, a nossa FATEC tem um problema agora, novo, né? Que são problemas de animais, né? Urubus, e cujo governo do Estado quer comprar repelente para urubu, né? Essa é mais uma que eu não entendo esse governador, né? Além de não investir em nada, agora a gente é obrigado a ter aula com as janelas fechadas. Algumas salas não funcionam o ar-condicionado. Então, a gente fica no calor, porque não pode abrir, porque senão o urubu vem e vem comer o resto da gente, né? Porque a gente já é carniça do Estado, né? Aí o urubu vem e vem comer a gente. Lembrando dos estudantes também que a FATEC atinge aí o estado inteiro de São Paulo. Assim, São Paulo capital ainda consegue alguns estudantes ter o passe livre, mas a maioria dos outros estudantes, né, não tem o passe livre do resto do estado de São Paulo. Então, eu chamo para a luta para os estudantes daqui, todos os estudantes, os professores, para lutar para que o resto dos estudantes da FATEC e dos outros estados também consigam o passe livre, porque todos são oriundos de famílias de baixa renda, né? E lembrando que esse governo, a corrupção dele é enorme, né? Não é só na FATEC em si, é em outras áreas também, como a do transporte, que é mais fácil construir uma estação do que construir linha de metrô, sendo que o metrô está estagnado. As poucas linhas que estão tendo aí, a luta dos metroviários agora, que ele quer dar de bandeja, já deu, né, de bandeja aí para outras empresas virem e, depois de pronto, né, de investido, lucrar
às nossas custas, e a gente sabe que não vai melhorar e a gente ainda vai continuar como sardinha, né? Naquela lata, como diz a música, na minhoca de metal, né? Então é isso aí que eu quero falar para vocês aí. Obrigado. Muito bem. A palavra continua aberta. Quem mais? Boa noite, deputado, professores, estudantes. Meu nome é Ergon, eu sou estudante da FATEC também, e eu queria aqui dizer que, por ironia do destino, mais uma vez debate-se corrupção neste plenário. Este foi o plenário onde diversas sessões da CPI da merenda ocorreram atacando os grandes ladrões da merenda do estado de São Paulo, mas, por articulações do próprio governo aqui dentro da Lesp, não atingiu os grandes líderes dessa bandidagem que se percorre dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do governo do Estado de São Paulo. Eu queria aqui dizer que a gente se reunir aqui hoje, para além de simbólico, é uma situação trágica, tendo em vista o momento que passa a universidade pública hoje, não só no Estado de São Paulo, mas em nosso país. Temos uma crise das universidades públicas, em especial das estaduais paulistas. A FATEC, por exemplo, é uma universidade que recebe o resto da lasca do investimento do Estado de São Paulo e o ICMS, que, para além de ser recortado numa figura mínima, não consegue atingir os investimentos do desenvolvimento tecnológico do nosso Estado. Agora, a gente chega aqui e vê esse valor de 1,4 milhão. No fim do ano, quase 25 mil para cada placa. Placa, gente. Acho que não caiu a ficha ainda, que a gente está debatendo que, para além deles terem roubado da merenda, terem desejado fechar a sala de aula, agora estão superfaturando até placa. Gente, isso seria muito irônico se não fosse trágico, de fato. Eu acho que a gente também tem que pensar, já que a gente está no estado mais rico do país, como é que a gente veio a uma proposta de teto de gasto? Gasto eles que chamam de educação, saúde, segurança, e que nós, do lado de cá, compreendemos como investimentos necessários para a sociedade. Tetos de gastos estes que colocam ainda mais em xeque o que é o investimento nesses setores, em específico na universidade aqui no estado de São Paulo. E aí você percebe uma contradição clara. Coloca teto de gastos, fala que não tem dinheiro, mas paga 25 mil para uma placa. E aí, gente, esse menino mimado chamado Alckmin, que sonha ser presidente, coloca qual que é a sua prioridade na gestão pública do governo do Estado de São Paulo, que não são as bolsas auxílio permanência, já que a FATEC é a universidade pública do Brasil com o maior número de evasão de estudantes, onde 40 que entram numa sala de aula, apenas 16 se formam, que não são as goteiras que o jovem aqui da ETEC lá de Osasco falou, que está caindo, que não tem estrutura, que não tem acesso às coisas, que não é a merenda, que uma série de estudantes ao redor do estado de São Paulo, pobres, que não têm outro meio de alimentação, dependem, chegam na escola e comem ali a bolacha de água e sal com um copo de água, ou aquele suco que eles também superfaturam, que a gente já investigou na CPI da merenda. Então, deputados, eu acho que a gente precisa aqui tomar iniciativa, para além de toda essa movimentação que a gente faz, e de pressionar cada vez mais os setores responsáveis, tal como o Ministério Público para fazer a investigação, tal como o próprio Centro Paula Souza para dar os esclarecimentos, é de se abrir, de fato, uma investigação mais profunda de onde estão os rombos do Estado de São Paulo, principalmente na educação. Porque se há uma laranja podre no meio, é porque a gente precisa ficar muito atento para que os outros lugares também não apodreçam. E aí, só saudar de fato aqui o DCE FATEC, que é um DCE de luta, e como foi dito aqui, o DCE que mais tem construído gestão nos últimos tempos, um DCE que não se calou, porque se a corrupção não tira férias, não é o DCE FATEC e nós que tiraremos férias para denunciar mais um escândalo de corrupção desse menino mimado que quer ser presidente, chamado Alckmin, que desvia a função de uma autarquia, como é o Centro Paula Souza, e o objetivo da educação pública no estado de São Paulo para seus interesses políticos, prejudicando e deixando ainda mais o povo afastado do que é o sentimento da
participação política. Então é saudar de fato a iniciativa do mandato do deputado, saudar o DCE-FATEC, o Sinteps, a União Estadual dos Estudantes, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, porque é isso. Se for ter corrupção, a gente vai estar no pé do Alckmin até ele se cansar de ver a nossa cara e arregar. Assim como arregou o seu secretário, o presidente dessa casa e todos os próximos que vierem para cima de nós. Muito obrigado. Tem mais, já partindo para o encerramento. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Mariane, eu sou da FATEC de Itaquaquecetuba, saindo de um extremo para outro. Só reforçando tudo isso que já foi falado aqui, da questão estrutural, da indignação de todos os alunos com esse superfaturamento, óbvio que está começando essa investigação agora, mas alertar para a questão estrutural, para o básico que a gente vive nas FATECs. Falo pela minha FATEC de Itaquaquecetuba, é revoltante quando você vê que num período de provas, por exemplo, os alunos têm que fazer rodízio para usar o computador, um computador que mal funciona, um computador que mal conecta à internet. É revoltante saber que a gente tem que fazer rodízio para usar livros, que não tem o mínimo, que é a segurança, pelo menos da FATEC de Itaquá. Inclusive, o prefeito da cidade de Itaquá também é do mesmo partido do nosso governador, infelizmente. Então, tudo isso que é deixado a desejar é revoltante quando a gente se depara com essa situação de um superfaturamento, de uma placa que custa R$25 mil, de um investimento de 1.400.000, quando, na verdade, eles dizem que não tem dinheiro, por exemplo, para a Bolsa Permanência, para os projetos de Bolsa Permanência. Considerando o nível alto de evasão que temos, a FATEC de Itaquá é um exemplo disso. A FATEC de Itaquá, ela atende as regiões ali do Alto Tietê, Ferraz, Suzano, Poá, todas essas regiões que são extremamente pobres. Reforçando também o que o nosso amigo falou, da questão do transporte. Então, é uma série de coisas que faz com que os alunos eles fiquem desanimados, que eles não tenham perspectiva nenhuma quando você se depara com uma faculdade que não tem estrutura e com um governo que não dá atenção para esses alunos. E quando você vê, passando pela televisão, quando você fala que é um fatecano, as pessoas pensam que você está na melhor faculdade possível. E também alertar para essa questão de alguns impedimentos que a gente sofre, nós, estudantes, e as pessoas que estão à frente dessas lutas por melhorias, como é o exemplo desse projeto da autotutela. Quando você impede os alunos de fazer a participação, acho que isso está afastando cada vez mais as pessoas da militância e fazendo com que as pessoas fiquem mais desacreditadas da política. E é isso, meu recado. Obrigada, boa noite. Só um pouquinho antes de você falar, uma observação importante que vocês fizeram aqui, eu quero só confirmar. Existem muitos projetos tramitando aqui de deputados, criando FATECs e ETECs nas suas bases eleitorais, nos seus currais eleitorais, em todo, principalmente no interior de São Paulo. O que mais tem, se vocês fizerem uma pesquisa aqui, o que tem de criação de FATECs, projetos criando, autorizando, né? São projetos autorizativos. Então, eles apresentam e defendem as ETECs, as FATECs, elogiam como uma grande coisa no Estado de São Paulo. Mas, na hora da aprovação do orçamento, no final do ano, nós apresentamos emendas para aumentar o orçamento das ETECs e FATECs. Né? Aqui, junto com... vocês estão acompanhando essa discussão pelo Fórum das 6, e nós apresentamos todos os anos, e eles votam contra. Eles não votam a favor. É uma hipocrisia que a gente tem que denunciar, principalmente nessas regiões. O deputado ele usa quando interessa FATEC e ETEC, mas na hora do financiamento, de aprovar as emendas, as propostas orçamentárias, eles recuam e não votam, obstruindo as votações. Um absurdo total. Isso é importante que eu quero aproveitar o espaço público aqui, tem muita gente acompanhando a nossa audiência pública, é um espaço de denúncia também. Então, as pessoas estão acompanhando pelo Facebook, pela TV Alesp, que elas saibam disso. Então, se você está no interior acompanhando, veja se o seu deputado está votando a favor de mais recursos para as ETECs e FATECs, para o Centro Paula Souza, até porque a questão é de financiamento. Nós precisamos aumentar o financiamento, senão não tem como, né? Até porque nós já denunciamos exaustivamente aqui que o governo tem canalizado
mais de 15 bilhões de reais do orçamento para as empresas privadas, para os frigoríficos, para a Ambev, para as empresas do agronegócio, em detrimento do financiamento das universidades e das ETECs e FATECs, inclusive dando descontos e isenções fiscais no ICMS, que é o imposto que sustenta as ETECs e FATECs. A gente faz essa disputa do orçamento. Então, você que está nos assistindo agora, principalmente no interior, cobre do seu deputado. É o seguinte, se ele defende tanto as ETECs e FATECs, por que que ele não ajuda a aprovar as nossas emendas, aumentando o financiamento das universidades e do Centro Paula Souza? Boa noite, casa. Meu nome é Marco, né, vice-presidente da LAF, a Liga das Atléticas da FATEC, estudante da FATEC Zona Leste, né? Eu venho falar um pouco do mal-estar que esse governo está gerando nos estudantes da FATEC e das ETECs, né? A gente não pode deixar passar na nossa fachada da nossa FATEC e ver a placa lá pendurada, superfaturada, entendeu? Então, todas as vezes que nós estamos entrando no nosso prédio, nós já estamos de frente com esse escândalo de corrupção, né? É visível, esse é visível, né? Diante outros que ocorrem dentro dos camarotes, né, do pessoal do PCdoB, diante o Estado inteiro, não conseguimos ver, mas conseguimos sentir também esse mal-estar, né? Quando nós falamos também da CPI da merenda, esse foi um mal-estar também que causa na gente. Então, é um governo que vem trazendo mal-estar, e não é isso que o estudante da FATEC precisa de um bem-estar dentro da faculdade, né? Ele precisa realmente de todos os argumentos que foram usados aqui, né, para a iniciação, né, da tecnologia na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, isso é básico, além da estrutura, né, dentro da faculdade, para se decidir bem ali, né, produzir o máximo de produção acadêmica para ele evoluir realmente na questão das grades. Porque hoje, se nós estamos estudando numa instituição que causa mal-estar, principalmente em todos os debates, todos os assuntos que ligam realmente, lógico, nós temos as vitórias dos estudantes em vários campos, né, e não vai parar, é isso. Né, o Diretório Central dos Estudantes sempre presente, junto com a LAF, agora nesse ano de 2018. Eu acho que vai ter um retrospecto de bastante luta, né, para todas os objetivos que nós traçarmos serem conquistados. Mas, enquanto isso, nós estaremos falando desse mal-estar que habita nossas faculdades, né? Nós estaremos falando isso daí para o estudante, nosso colega de classe, ele vai estar ciente disso, né? Nas redes sociais, como diretor de comunicação também no Diretório Central, está em massa falando sobre os assuntos que são pautados. Então, eu venho falar sobre isso, né? Na FATEC, onde tem um mal-estar, né? Que nós sabemos o nome, né? Das pessoas que causam esse mal-estar, se transformar em bem-estar. Só isso, encerro minha fala. Muito obrigado, Cláudio. Boa noite, eu sou o Lucas, sou estudante da FATEC de Tatuí e diretor de movimento estudantil do Diretório Central dos Estudantes da FATEC. E eu queria começar minha fala lembrando um pouco, né, do início da luta do DCE da FATEC, né, do início do DCE da FATEC, em que, quando nós reivindicávamos a bolsa, né, permanência, lá atrás, como o Emerson citou na fala dele ainda, a gente reivindica até hoje, né, mas no início disso tudo, o valor que contemplaria os estudantes, que nos cálculos que a gente fazia na época, girava em torno de 3 milhões de reais, né, 3,3 milhões de reais. E que, 3 anos depois, a gente continua sem as bolsas auxílio moradia, e o governo do Estado de São Paulo, no final de um ano, gasta metade desse valor em placas para as FATECs e ETECs, né? Isso aí é deprimente. A gente vê quais são as prioridades do governo do Estado de São Paulo, e eu aposto que, nesse ano de 2018, inúmeras FATECs e ETECs vão iniciar reformas em seus prédios. Reformas do tipo passar a massa corrida na parede que está descascada há 5 anos, passar uma tinta na parede que está descascada também, trocar as portas, né? Eles fazem esse tipo de reforma que é literalmente a política do governo do Estado de São Paulo, como a Nayara citou na fala dela, que é para inglês ver. Então, no ano de eleição, se você entrar na FATEC, ela está até bonitinha, né? Tá pintada, tá ali repaginada, mas volta ali 2 ou 3 anos depois e vê se realmente aquele laboratório que estava vazio há 2, 3 anos atrás, ele continua vazio, com certeza. Porque a gente sabe que o governo do Estado de São Paulo, que é o governo que rouba
comida de criança pobre, que quer vender as linhas do metrô, né, que sucateia o metrô, as linhas públicas do metrô e privilegia as linhas privadas para dar a falsa sensação no povo de que a grande solução que a gente tem para o transporte público de São Paulo é privatizar tudo. É o projeto neoliberal que o PSDB vem há mais de 20 anos integrando no estado de São Paulo e agora junto com aliado a outros partidos no Brasil também. E é esse mesmo cara que quer ser presidente da República, né? Ele já é pré-candidato a presidente da República. E eu acho que, como estudantes paulistas e estudantes do Diretório Central dos Estudantes da FATEC, a gente precisa reafirmar cada vez mais o nosso compromisso com a educação do Estado de São Paulo e com o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. E não podemos deixar com que o Geraldo Alckmin cresça nas pesquisas eleitorais, que ele se eleja. Nós precisamos mostrar para o Brasil inteiro que o Geraldo Alckmin, que é o cara que se diz preparado para o Brasil, né, já na sua pré-campanha, é o cara preparado para o Brasil ele sustenta o índice de 60% de evasão dentro das FATECs. É o cara preparado para o Brasil que rouba comida de criança pobre no estado de São Paulo. É o cara preparado para o Brasil que sucateia o transporte público do estado de São Paulo, prejudicando a vida do estudante e do trabalhador. E é esse mesmo partido que quer assumir o nosso país, é o partido também que fez um plano de governo nos anos 2000, durante 20 anos, dizendo que a cidade de São Paulo teria 100% de esgoto e saneamento básico. E em 18 anos, já chegando a 18 anos desse plano, o crescimento disso foi de apenas 5% de esgoto e saneamento básico, que é uma coisa primária para a população. Então, a gente conhece muito bem esse plano e, como Diretório Central dos Estudantes, a gente vem reafirmar o nosso compromisso em destruir a imagem do Geraldo Alckmin no estado de São Paulo e no Brasil, para que ele não consiga se eleger presidente da República. É nóis. Tem mais alguém? Boa noite, eu me chamo Juliana, atualmente sou diretora de Relações Institucionais da União Estadual dos Estudantes aqui de São Paulo. Primeiramente, eu queria dizer que é muito importante que a gente esteja aqui reunido nessa noite, né? E salientar que estamos em maioria de estudantes, né? E dizer que, apesar de muitos nos subestimarem, não é porque nós somos estudantes em processo de formação que nós não compreendemos a dimensão do que vem acontecendo. A educação dignifica o ser humano. A educação não só faz isso, mas também desenvolve as potencialidades das pessoas. Mas não apenas. Ela é também fundamental para que a gente consiga desenvolver o nosso país. E a FATEC e as ETECs são fundamentais nesse sentido, principalmente porque, no caso da FATEC, existe o fato delas serem estratégicas para o desenvolvimento das regiões do estado de São Paulo, né? E aí, nesse sentido, o que eu queria perguntar, e eu acho que todo mundo aqui se pergunta, é como o estado mais rico de uma das 10 maiores economias do mundo se coloca numa situação em que, de forma claramente corrupta, consegue superfaturar em detrimento da educação e do desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado, não é mesmo? E aí, ainda mais no momento em que a gente vive uma crise como essas e que ninguém pode negar. E é por isso que sejamos sinceros, não é mesmo? Porque quando a gente diz que existe uma faculdade de tecnologia no estado mais rico de um país como esse, o que é que a gente espera? Não é sucateamento, né? Mas o que a gente vê são famílias em situações completamente precárias. E o que a gente vê também são regiões que não se desenvolvem. E a falta de profissionais no mercado, e são salas de aula esvaziando, e a falta completa de perspectivas, né? A gente está aqui para dizer, mais do que nunca, que nós, como estudantes, que muitas vezes somos subestimados, sim, nós compreendemos o que está acontecendo. E mais do que isso, apesar de muitas vezes sermos subestimados, nós continuaremos denunciando essa posição em que o governo Alckmin se coloca. A posição
que só coloca nas costas dos cidadãos paulistas a irresponsabilidade de uma gestão. É isso que a gente vem aqui dizer. É isso que precisa ficar claro, porque nós não deixaremos de denunciar. É isso, gente. Boa noite. Obrigado. A Márcia pediu a palavra. Tem microfone sem fio? Ou você pode falar de algum fixo aí? Não, tem aqui, olha. Já partindo para o encerramento, para os encaminhamentos da nossa audiência. Então, boa noite a todos e todas. Para começar, eu queria dizer que eu caí aqui de paraquedas hoje. Eu vim para uma ação do meu coletivo estadual, que é o coletivo de travestis e transexuais do estado de São Paulo, para uma outra ação aqui, e acabei caindo de paraquedas aqui hoje, né? E, para nós, o público de travestis e transexuais do estado de São Paulo, FATEC e ETEC é coisa de rico, de gente burguesa, está bem longe daquelas que estão nas esquinas se prostituindo, sem direito a nada, sem o acesso, né? Mas, enfim, o que a gente observa que em alguns países onde avançou essas questões de lutas e vitórias, como na Argentina, é que os estudantes, por exemplo, na Argentina, eles viram que, em algum momento, eles viram que eles precisavam de apoios, né? Não só da Igreja Católica, não só do AB e de outros setores organizados, mas apoios da população. E, como eles viam que a população em si, no geral, não vinha para a luta, para apoiá-los, eles começaram a lembrar que eles não são filhos de chocadeiras, que eles têm pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, avós, avós, primos, sobrinhos, etc. Então, eles começaram a ir para... Cada um começou a ir para dentro da casa da sua família e começou a chamar cada um da sua família para vir para a luta, para apoiá-los. E aí o governo, quando começou a ver as famílias vindo junto com os filhos para a luta, o governo começou a ficar com medo, né? Medo de não ter votos lá na frente. E aí começou a avançar. Então, eu estava vendo aqui, olhando aqui, eu fiquei imaginando assim, se cada um de vocês tivesse trazido o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou irmã, primo, prima, tio, avô, avó, e tivesse aqui agora, dando esse apoio, eu acho que teria mais peso, e eu acho que a casa começaria a pensar mais nos deputados, e isso iria chegar no ouvido do governador, sim, né? Então, eu acho que a minha sugestão seria essa para vocês, pensar, a partir de agora, voltando para casa, de começar a conversar com os seus ciclos sociais e pedir esse apoio. Que aí, esses ciclos sociais vai começar a vir junto com vocês para a luta e vai começar a trazer também o tão sonhado apoio popular para pesar mesmo contra o governo, e aí, em ano eleitoral, eu acho que iria funcionar muito bem. É uma sugestão minha, só isso, né? Só isso mesmo, tá bom? Obrigado, Márcia, pela sugestão. Mas eu tenho certeza que aqui todos os estudantes estão fazendo isso. O nosso desafio é fazer com que o conjunto dos estudantes do Brasil, das ETECs, das FATECs, da rede estadual, façam isso, tenham consciência política, né, e entrem nessa grande luta. Esse é o nosso desafio. É o desafio de vocês que estão nas FATECs, nas ETECs, fazendo esse trabalho, enfrentando, inclusive, setores conservadores do próprio movimento estudantil também. Não é fácil a nossa luta de conscientização, né? Então, acho que é isso. Vamos só fazer os encaminhamentos. Pessoal, olha, da nossa parte aqui, da Assembleia Legislativa, nós vamos continuar cobrando o Ministério Público que ele aprofunde as investigações, que ele abra uma ação civil pública contra o Centro Paula Souza por improbidade administrativa. Vou fazer isso junto com a deputada Alice Brandão, nossa grande parceira. Vamos continuar pressionando o Tribunal de Contas do Estado, ele tem que investigar esses contratos, e a nossa Comissão de Educação, que volta a funcionar agora, na semana depois do Carnaval, né? Porque está tudo parado aqui, não tem nenhuma comissão funcionando. Então, como essa denúncia foi feita no final do ano passado, então não deu tempo ainda de entrar nem na pauta da Comissão de Educação. Mas, após o Carnaval, a nossa comissão continua funcionando, e, por sorte, a Alice Brandão é da comissão e eu também. A gente vai fazer um trabalho ali pesado para que ela seja convocada, a Laura Laganá, né? Vamos repercutir a audiência de hoje na tribuna, na semana que vem, falando do que aconteceu aqui, das denúncias, e eu vou pedir as notas taquigráficas das falas de vocês, todos nós, e encaminhar para o Ministério Público e o Tribunal de Contas também, exigindo, reforçando a investigação. Importante que vocês estão dando esse respaldo aqui para a investigação, e isso ajuda bastante no Tribunal de Contas e na Comissão de Educação também. E estamos abertos aqui a outras sugestões. Pois não, lá atrás?
quer falar no microfone é melhor, porque tem gente assistindo, senão a pessoa não consegue ouvir aqui a intervenção do Sérgio. Cadê o microfone? Onde está o nosso microfone sem fio? Pode... Ele levou, mas ele foi buscar. Olha lá. Ah, voltou o microfone. É Sérgio. Sérgio Edson. Minha formação é engenheiro e administrador. E um dos motivos que eu vim aqui pelo chamamento que eu vi foi a palavra corrupção. E vocês são jovens, estão lutando por um país, a gente vê que é um futuro melhor para todos, né? E uma sugestão que eu daria existe o movimento do Ministério Público Democrático. Geralmente, se não me engano, vai ter um outro congresso em agosto, e vem pessoas, juízes, Ministério Público Estadual, Federal, do Brasil todo. E dentro desse movimento do Ministério Público Democrático, também tem o setor lá do doutor Roberto Livianu, não aceito corrupção. Então, eu não trabalho no Ministério Público, nada, mas apoio essa causa, e para a gente ajudar tanto o Ministério Público Estadual de São Paulo, o Ministério Público Federal, com a Operação Lava Jato. Eu cheguei a participar disso tudo em função da minha filha se formou em Direito, está estudando tudo, está prestando concurso público, e o pai se preocupou em participar nesse sentido. Então, uma coisa que vocês, participando dessas dificuldades, tudo, na questão de corrupção, eu acho que existe uma hierarquia, é meu pensamento individual. Se houve corrupção, tá as provas aí, tudo, vai ter investigação do Ministério Público, então tem que ver os setores, a hierarquia que está envolvida. Então, tal setor comprou, teve licitação, como é que foi, tudo, e quais as pessoas, para ser uma coisa bem correta, e mostrar e dar o exemplo. E vocês, na juventude, vendo o país melhor, na parte política, o que a gente pode fazer de melhor, é analisar e participar de alguma coisa para dar apoio para o próprio Ministério Público. É o que eu gostaria de deixar gravado para vocês. Obrigado, Sérgio. Alguém mais tem alguma sugestão para a gente encerrar? Só queria sugerir um encaminhamento fundamental, deputado, com a permissão da palavra, porque a gente sabe que muitos desses contratos eles vêm com contratos pares de outras secretarias. Então, sugeri que a gente tenha a possibilidade de investigar os contratos das placas das outras secretarias para conseguir concluir como que se está essa licitação nos outros setores também, que eu acho que é fundamental para a gente ter um parâmetro. Importante a sua sugestão, viu? Vamos acatar aqui. Pessoal, então quero agradecer a presença de vocês, que foi muito importante. Aqui foi um espaço de denúncia e foi uma audiência muito pedagógica para as pessoas que estão acompanhando ainda a nossa audiência pública. E vocês deram muita visibilidade para o que está acontecendo dentro das ETECs e FATECs. Quero agradecer também aqui os componentes da mesa, o Renato, todo mundo que participou, a Bianca, a Nayara, o Emerson, a Neuza, e parabéns pela mobilização, e vamos continuar pressionando, tá bom? Um abraço a todos, tá? Encerrada a nossa audiência pública. Governo, ladrão, rouba, merenda e sucateia educação. Governo, tucano, governo, ladrão, rouba, merenda e sucateia educação. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil.